Ter um game studio é o sonho de muito desenvolvedor de jogos. Afinal, imagina só você ter uma empresa que desenvolve vários jogos e ganha dinheiro com isso a ponto de se sustentar, é claro. Mas tem alguns detalhes que a galera não presta atenção na hora de criar um game studio. E esse vídeo tá aqui para te guiar nesse processo. Na realidade, eu vou falar alguns pontos aqui importantíssimos que eu considero na hora de você criar um estúdio. E claro, vou passar algumas realidades também que podem até doer. Bom, quando a gente fala de game studio, a gente está falando de uma empresa, um negócio. E um negócio, uma empresa, precisa de lucro, senão ela vai à falência. E se você só pensa em criar um estúdio, chamar os amigos e começar a desenvolver jogos para só pensar em ganhar dinheiro no futuro, eu recomendo que você tire o cavalinho da chuva e principalmente assista esse vídeo até o final, porque eu vou te passar aqui algumas dicas pontuais de coisas que você não pode fazer, erros que você não pode cometer ou que vai poder evitar. Depois desse vídeo, é claro. Então, roda a vinheta. Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recadinho rápido para você. Estamos com as vagas abertas para o meu curso completo de desenvolvimento de jogos, o curso CSJ Academy. Nesse curso você vai aprender saindo do zero a desenvolver jogos na Engine Unity, uma das ferramentas mais usadas no mercado de jogos. Não importa se você tem zero experiência com programação ou não, você vai aprender a criar jogos 2D e 3D, mobile e muito mais. Vou deixar um link na descrição do vídeo com uma página com todas as informações sobre o curso, como conteúdo, bônus e valor. Ah, só lembrando que as inscrições ficarão abertas por pouquíssimo tempo e já estamos nas últimas vagas, então corra! Bom, eu acho que o primeiro ponto aqui, que inclusive é algo que eu já passei por isso, é que trabalhar com amigos é algo realmente perigoso. Você pode ter aí uma galerinha muito boa no que faz, porém vocês são todos amigos e sonham em criar um game studio. Ok, nada demais, nenhum problema nisso. Porém, vocês têm que ter em mente que uma empresa precisa de uma liderança. Então não adianta vocês se juntarem e do nada começarem ali a desenvolver jogos e pronto. Pode ter certeza que em um momento ou outro vão haver conflitos. E quando eu falo conflitos, pode ser pelos projetos que vocês estejam desenvolvendo, pode ser conflitos de relações interpessoais. Se aquilo ali não estiver gerando uma grana, pode ser um conflito financeiro. Então, do ponto de vista da empresa, vocês são sócios provavelmente. Ou você pode ser o chefe deles, se você contratar essa galera, mas não amigos. Vocês têm que pensar no bem comum pro negócio e deixar o ego de lado. Então muito cuidado quando você for trabalhar ou principalmente montar um negócio com amigos. Você tem que saber muito bem com quem você está lidando, principalmente para tomar uma decisão tão importante como essa. Eu quis começar por esse lado porque eu já cometi esse tipo de erro, né? Eu já quis criar game studio com um monte de amigo meu e no final das contas não deu certo por inúmeros motivos. E eu tenho certeza que esse é o desejo de muita gente que está assistindo esse vídeo, então tome cuidado. Entenda que começar um negócio é um processo muito difícil. Você já tem que começar parando para pensar no seguinte: o que diferencia o seu estúdio de outros que não deram certo? Quero dizer, existem muitos pontos em comuns entre estúdios que começaram assim do nada e pouco tempo depois já vieram a falir ou mesmo nem chegaram a sair do papel para valer. Bom, mas como eu faço então para não seguir esse caminho inevitável de quem não se planeja direito? O primeiro passo é você não se iludir que o jogo que você está planejando venha a dar lucro, antes mesmo dele estar dando lucro para valer. É como se você estivesse contando com um ovo... o ovo no... Foda, né? É como se você estivesse contando com o ovo antes da galinha botar. Você não sabe o que pode acontecer. A galinha pode virar a matéria-prima de uma boa galinhada antes dela soltar o ovo. Então, na minha opinião, você pode e deve trabalhar em paralelo no projeto que você esteja desenvolvendo para o seu estúdio e assim não ter tanto risco quanto uma pessoa que começasse a desenvolver um jogo, largasse tudo de lado e fosse criar do início ao fim. Você pode trabalhar até com jogos, mas prestando serviços para outros estúdios e assim gerando uma renda que te permita trabalhar no seu estúdio, montar o seu negócio em paralelo e não ter toda aquela pressão de não estar recebendo nada por isso, porque de fato, de início você não vai receber nada.
E aos poucos você vai migrando das tarefas que você faz em paralelo para algo integral para o seu estúdio. Isso vai acontecer inevitavelmente a partir do momento em que o seu negócio esteja te dando lucro. É claro, se o seu estúdio está te retornando uma grana boa, não tem por que você fazer inúmeras atividades ao mesmo tempo para poder se sustentar. Esse é o momento que você pode e deve focar integralmente no seu negócio. E uma outra situação que acontece muito é da pessoa juntar uma grana e abrir um estúdio. Bom, vamos pensar aqui no seguinte, às vezes você realmente tem uma grana boa guardada e aí você investe essa grana no seu negócio. A gente está falando de algo que vai demorar para te dar retorno. Não é do dia para a noite, a não ser que você já esteja de fato tendo lucro com isso. Se esse for o caso, beleza, você já está ganhando uma grana. Mas na maioria dos casos não, então mesmo que você tenha uma grana guardada e queira investir toda a sua poupança nisso, é crucial que você tome muito cuidado. Você tem que pensar que você tem custos na sua vida, né? Você precisa se sustentar, você tem um aluguel para pagar, você pode ter filhos, você tem despesas, né? Ainda mais se você abrir um estúdio mesmo em local físico, você vai ter aluguel, contas, impostos para pagar, tá me entendendo? Então aquela grana que você havia guardada, ela vai se diluindo com o tempo. E aí pode acontecer dois casos, ou a grana acaba e você nem finalizou o seu jogo, ou a grana acaba e você já até finalizou o seu jogo, mas ele não está te rendendo um lucro que você esperava. Então você consegue entender que o risco é muito alto, e mesmo que você tenha uma grana guardada, o que eu recomendo é que você trabalhe no seu negócio, trabalhe no seu projeto, trabalhe nos seus jogos para fazer o seu estúdio acontecer. Mas tente poupar ao máximo. O início é o período crucial de todo o negócio. É nesse período em que empreendedores e os negócios mais sofrem. Então, se você conseguir passar por essa barreira, pode ter certeza que você vai criar algo de sucesso. É como se você estivesse plantando uma sementinha, regando ela para colher mais na frente. Mas tem outro ponto também muito importante e que eu considero o principal ponto aqui desse vídeo. Se você quer abrir um negócio, se você quer abrir um game studio, você tem que ter conhecimento técnico para tal. E quando eu falo de conhecimento técnico, não só conhecer como funciona o desenvolvimento de um jogo, não só saber como funciona uma programação, como funciona uma arte 2D, uma arte 3D, um som, mas também entender como funciona um negócio. Você tem que saber gerenciar isso. Isso vai evitar que você afunde o barco. Se você já tem um negócio ou mesmo conhece alguém na sua família ou algum amigo seu que tenha, você já deve ter ouvido falar dele, que empreendedores muitas vezes têm que saber de várias áreas técnicas que pessoas comuns não. Como, por exemplo, entender um pouco de contabilidade, principalmente ter uma educação financeira. Então são pontos que vão fazer toda a diferença no seu negócio. E se você não tem nenhuma noção disso, cara, isso já é um sinal vermelho para você. Não vá inventar de criar um negócio assim na tora. Dê uma estudada, entenda como que funciona tudo isso, entenda todo o processo burocrático, principalmente aqui no país que a gente vive, né? De tudo que envolve abrir uma nova empresa e também de sustentar ela. E só depois crie o seu estúdio, comece devagar com essas dicas que eu passei para você. Bom, então resumindo o que eu falei aqui no vídeo, o seu primeiro passo será ter conhecimentos técnicos, tanto de game dev como de negócios. Seu segundo passo, ter uma fonte de renda, para que você não coloque todas as suas esperanças em cima de um jogo que você não sabe se vai te dar lucro. Assim, se porventura o seu jogo fracassar, que a gente sabe que pode acontecer, o seu dano, o seu prejuízo vai ser muito menor se você já tiver uma fonte de renda passiva. Terceiro passo, saiba com quem você vai trabalhar, estabeleça metas e também responsabilidades. Quarto passo, deixe a burocracia por último. Sim, você deve ter estranhado que eu não mencionei nada de imposto ou os custos que você tem para abrir uma empresa. E foi de propósito. Essa preocupação você deve deixar por último e eu recomendo que você só se preocupe com isso quando o seu estúdio começar a te dar lucro. Por fim, o sucesso se constrói de dentro para fora. Não tenha pressa em atingir os seus objetivos. Você vai começar pequeno, aos poucos você vai crescendo até alcançar o sucesso, a vitória. Se esse vídeo tiver sido útil para você, tudo que lhe peço é que esmague esse like aí e se inscreva no canal caso você seja novo por aqui. Além disso, deixa aí nos comentários também se você tem o sonho de criar um game studio ou mesmo se você já tem um. Vai ser legal a gente discutir sobre isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.